Bora falar agora se Rony pode virar jogador do Vasco. Especulação que tomou conta das redes sociais e causou enorme alvoroço entre torcedores vascaínos. De fato, o Vasco é mais um clube interessado no atacante que não deve ficar no Palmeiras. Ele nem sequer foi relacionado para a partida contra a Lusa, que terminou com vitória do Palmeiras por 2-0. Rony está de saída, mas as negociações mais quentes hoje são com o Fluminense, que mantém a proposta de 8 milhões de dólares, e com o Santos, que tenta encontrar um parceiro para fazer o pagamento desses 8 milhões de dólares. Sobre o Vasco, negócio dos mais complicados diante da precariedade nas finanças cruzmaltinas. Pagar 8 milhões de dólares para o Palmeiras já seria uma enorme façanha. Para piorar, Rony pede 1.300.000 reais por mês. E olha que ele já ganha 1.050.000 reais mensais. O Vasco hoje não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Há uma enorme briga, inclusive interna, em relação à renovação de contrato do Verratti, que pediu aos dirigentes vascaínos salários na casa de 1 milhão de reais por mês. Vasco que tenta, por exemplo, reduzir o salário do Paí para estender seu vínculo até dezembro desse ano. Torcedor vascaíno, se eu estivesse no seu lugar, não criaria muitas esperanças em relação ao Rony. Sobre o Verratti, a tendência é que a renovação aconteça, mas por cifras inferiores à pedida pelo atacante argentino. Essa base do Vasco tá boa demais, ganhando ainda sem os principais jogadores. A primeira fase foi ruim, né? Foram 3 empates. E aí teve o jogo polêmico contra o Juventus, agora mais reforçado. A coisa mudou um pouquinho. O Vasco superou o Ceará. O Ceará chegou todo cheio de moral, né, por conta da goleada na última rodada, mas deu Vasco 3-2 na Copa São Paulo de Juniores. Brian Rodrigues no Vasco. Cara, o que surgiu de notícia é que o Brian Rodrigues está forçando a barra para sair do América. Jogador uruguaio, muito interessante, foi alvo do Corinthians e do Vasco desde a janela passada. Enfim, não é uma operação fácil, não quero iludir o torcedor do Vasco para dizer para vocês que vocês devem ter esperança, mas se rolar seria uma baita contratação. Marcos Galotti, o Vasco odeia o vascaíno, esse angolano é muito pereba, não joga nos veteranos da Rua Curuzu, aqui em São Cristóvão, tamo junto, confesso que eu não tenho a mínima capacidade de avaliar, nunca vi. Wagner Alves, boa noite, Nicola, você é vascaíno, kkk, eu sei não, o fato de o Vasco ter ligação com a colônia portuguesa me faz ter um carinho pelo Cruz Maltino, mas sou torcedor da Luz e já sofro bastante com a portuguesa, já tá bom isso. Nicola, boa noite, tem possibilidade de o Rony no Vasco? Wagner, eu não acredito. Primeiro que para comprá-lo do Palmeiras, o Vasco vai precisar desembolsar 8 milhões de dólares e não há essa grana no Vasco. Depois, para piorar, o Rony está pedindo 1.300.000 reais, ainda que ele abaixe um pouquinho e top sair do Palmeiras para continuar ganhando 1.050.000 reais por mês. É o tipo do salário que o Vasco tem tido enorme dificuldade em pagar. Nicola, saiu no GE que o Verratti quer 1 milhão de salário, sabe como é que está a negociação? Rolou uma reunião com o representante do atleta, acho esse número dentro daquilo que se imaginava para a pedida, mas eu, na condição de dirigente do Vasco, não pagaria tudo isso. Deixa eu mandar uma... Quer ver, ó? Vou dar uma outra apertada nessa minha fonte que tá meio... Verratti pediu mesmo 1 mi de salário? Salário? Bom, já mandei 2 perguntas aqui. A primeira que a pessoa respondeu, eu já conto para vocês. Vinícius Gomes. Verratti quer 1 milhão para renovar. O Vasco topa pagar 800 mil. Informações que o presidente vai trazer um ponta titular que a torcida vai amar, nome de peso. Tomara mesmo, a necessidade urgente. Será que a proposta do Santos ao Danilo é um sinal de que o Neymar também pode estar voltando? O Batista, a verdade é que o Santos planeja contratar o Danilo há bastante tempo, assim como o Vasco também, né? Vasco, Santos e Flamengo trabalham nessa possibilidade já há algum tempo, tá bom? O DG Souza, boa noite, Nicola. Tem mais detalhes sobre esses atacantes de lado que o Vasco está buscando? DG, ontem o Atenção Vascaíno nos trouxe a notícia de que o Vasco estava perto de um atacante de seleção sul-americana que atua como ponta. Hoje já surgiram mais 2 nomes. A grande verdade, sendo bem sincero com você, DG, é que o Vasco tem tentado não vazar nome algum, tá? A estratégia é minimizar vazamentos para até evitar especulações e, mais do que isso, concorrência. Surge um nome, por exemplo, do angolano, do Lloyd Augusto. Certamente, clubes brasileiros que buscam atacante vão começar a buscar informação sobre esse atleta. E aí você cria uma concorrência que pode acabar até te prejudicando, tá? Então, sendo bem sincero, eu não tenho como cravar nenhum nome no Vasco.
Sei que há uma prioridade absoluta por atacante de lado de campo. Deixa eu até mandar uma mensagem. Mandei aqui, tá? E essa minha fonte no Vasco, ela detesta responder sobre reforços, especialmente antes do acordo, né? Para evitar atrapalhar. Estava falando sobre o Soteldo, né? A tendência é que o Soteldo fique a menos que apareça uma grande proposta. E o Juliano foi a principal notícia da quarta-feira envolvendo o Santos. O Juliano rescindiu, enfim, seu contrato. Foram pelo menos 3 semanas de negociações entre as partes e o vínculo está rescindido. O Juliano está livre. O único clube em que eu lembro que o nome dele foi especulado foi o do Vasco, a pedido do Fábio Carille. Gostaria que o torcedor vascaíno se manifestasse por aqui para dizer se interessa ou não, tá bom? O Tony Araújo pedindo para contar notícias sobre o Vasco. Hoje surgiram 2 novos nomes, todos ligados ao ataque, que é a grande prioridade do Vasco. O Vasco procura especialmente pontas. O primeiro deles do Rodrigo Castilho. Esse é um argentino de 25 anos de idade que atua no Ginásio La Plata. Ele foi oferecido para o Vasco, que ainda não se decidiu por contratá-lo ou não, tá? Houve quem dissesse que é a proposta oficial. O que eu sei que há é uma sugestão para o Vasco. A pedida do Ginásio é de 3 milhões de dólares. Mas um nome que negocia com o Vasco, informação trazida pelo Pedrosa, é de um angolano chamado Lloyd Augusto. Ele atua no Antalyaspor da Turquia. O barulho ao fundo, vocês me perdoem, é o Matheus causando aqui nas redondezas. Torcedor vascaíno, peço a sua opinião nos comentários sobre as notícias de hoje, que você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não foi inscrito, ajuda muito aí no nosso segmento de trabalho aqui, tentando deixar você, torcedor vascaíno, super informado de tudo que acontece no nosso Vascão da Gama. Compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos também, para que eles também possam ficar informados e fazer parte da nossa família do Vasco da Gama.